Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo. Poema de Sofia de Melo Brainer, por certo que é repetido neste dia 25 de Abril em muitas ocasiões, como tem sido, aliás, ao longo dos últimos 50 anos. E neste programa queremos evocar esse acontecimento e, sobretudo, o que o antecedeu e as consequências que teve depois na história de Portugal. E para isso temos connosco António Matos Ferreira. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. É um gosto, neste dia 25 de Abril, falar consigo sobre tantos acontecimentos da história que tem analisado e de uma forma sempre muito original, olhando de forma crítica para aquilo que aconteceu a partir dos dados da história. E se quisermos olhar para o 25 de Abril de 1974, naquilo que ele tem de permanências, rupturas e recomposições, o título desta obra que a Agência Eclésia e o Centro de Estudos de História Religiosa acabam de editar, podemos encontrar na chegada de Humberto Delgado ao Porto um acontecimento que marca o início da oposição ao regime? A oposição ao regime tem a sua história, não é? E quando se vai de uma maneira mais detalhada, há praticamente uma oposição com maiores ou menores movimentações e picos desde o início do regime. Mas uma oposição declarada e publicamente manifestada, como aconteceu no ano de 1958. O que penso que se vai desenvolvendo é a ideia de que se pode transformar o regime ou mudar o regime pela via eleitoral. E depois da Segunda Grande Guerra, digamos assim, várias correntes, inclusivamente com a presença de católicos, quer dizer, os católicos não chegam à oposição no 25 de Abril, evidentemente é uma minoria, mas com algumas figuras que se vão destacando. E eu até diria, a própria evolução da sociedade portuguesa vai fazendo com que surjam figuras que são marcantes. O Joaquim Alves Correia é uma delas, e o Grupo Metanoia, e a colaboração que desde cedo há com o Movimento de Unidade Democrática, o MUD, mas temos que reconhecer que a oposição encontrou na altura da candidatura de Humberto Delgado e também o seu contexto, a primeira manifestação de um católico, e de um católico que tinha laços diretos, era filho de uma figura relevante católica do mundo político durante a Primeira República, que é António Lino Neto, e o Francisco Lino Neto aparece não só nas listas, mas como, portanto, ele é ferido pela polícia, e aí entra lentamente, porque nós temos que perceber que lentamente vão-se constituindo pessoas, grupos, dinâmicas que vão aglutinando no meio católico, que é o de que creio que também está interessado em conversar, efetivamente um posicionamento que é não só dissidente do regime, mas claramente defensor de é preciso mudar o regime. Que importância tiveram também as conferências internacionais sobre o tema da Guerra e da Paz, a audiência que o Papa Paulo VI fez aos líderes das colónias portuguesas? Há também, a partir desta, movimentação internacional, é um contributo para essa consciência da oposição ao regime e à guerra? É um contributo fundamental o pontificado de Paulo VI. Mas há coisas que vêm antes. Sem dúvida. A Santa Sé, já nos anos 50, estava bastante empenhada no contexto de África a promover elites nos processos de independência. E desse ponto de vista, havia católicos em Portugal que frequentavam esses encontros, esses congressos, e certamente tinham uma percepção que as coisas estavam a mudar, isto é, aquilo que se vendia do Portugal católico, de que era o amparo à civilização
ocidental, anticomunismo, etc., que tinha muito eco. É preciso dizer que isso tinha muito eco. Mas o que acontecia é que também se foi desenvolvendo outros horizontes para a consciência católica. E isso, o plano internacional dava e contribuía para uma certa legitimidade que, vindo de fora e particularmente sustentado pela Santa Sé, se afastava dos parâmetros em que a maioria dos responsáveis da Igreja em Portugal, quer eclesiásticos, quer leigos, se afastava desse posicionamento nacionalista, defensor de um conservadorismo da ordem, etc. Internamente, enfim, avançando na década de 60, início da década de 70, encontramos nas vigílias pela paz e na causa da paz, sobretudo, um fator que foi reunindo cada vez mais vozes contra o regime, contra a guerra. O problema da guerra é um problema que no contexto português é delicado, porque a guerra foi logo no seu início, e estamos a falar não da questão da Índia, isto é, das possessões coloniais portuguesas na Índia, estamos a falar fundamentalmente a partir de 62, quando se encadeia no contexto de Angola e depois nas outras províncias ultramarinas, portanto, as colónias africanas. E a guerra, é preciso dizer que, quando surge, ela surge fundamentalmente como aquilo que era relatado como um ataque à população branca. E isso criou se quisermos, uma sensibilidade que, por exemplo, nós não podemos esquecer que durante muito tempo se cantou, e havia até, se cantou e se sublinhava, por exemplo, a ideia de Angola é nossa. Portanto, o que se passa é que, a partir de uma certa altura, a guerra incomodou a própria população. Porque não era só as incorporações, eram os feridos, eram os mortos, e, sobretudo, uma coisa que era um serviço militar que se prolongava. Foi talvez a primeira ocasião que mobilizou mais consciências críticas contra o regime? Mas também isso é lento, quer dizer, sem dúvida. Lento, é uma década, se quisermos. Nos anos 60, do início ao fim dos anos 60. Mas aí o fator da consciência católica também se foi modificando. E foi-se modificando com uma coisa que foi muito que o pontificado Paulo VI insistiu muito, que era a correlação entre a justiça e a paz. E aonde, havendo alguma posição, continuava as ideias anteriores sobre a justiça e a paz do pensamento católico, há uma questão que é esta, e isso, por exemplo, as pessoas talvez não tenham percebido, mas quando o Papa Paulo VI foi à ONU, quer quando veio a Fátima, ele insistia que a paz era necessária. Ele, em Fátima, disse não há guerra. E se quisermos olhar as lideranças, nomeadamente dos bispos, aí são mais residuais as vozes de oposição à guerra, apesar de figuras como Dom António Ferreira Gomes, Dom Manuel Vieira Pinto, Dom Sebastião Soares Trajano, atuando cá e nas províncias ultramarinas. Há bispos que têm carisma. E por isso a minha resposta, se é que é uma resposta, ela não é linear, não é nem sim nem não. Houve distintas lideranças, nós ainda conhecemos muito pouco. Por exemplo, há coisas que nós não sabemos de alguns bispos que, não sendo a primeira plana, não deixaram de facilitar coisas. Isto, aliás, viria a manifestar-se depois da Revolução de uma forma muito,
muito mais declarada, né? Como já lá vamos. No passo fundamental, sem dúvida nenhuma, que essa passagem de poderes no dia 25 de abril de 74, no Largo do Carmo, um momento significativo, a Revolução Militar, mas para além da Revolução Militar, podemos falar sobretudo numa revolução cultural, como aliás António Araújo refere no prefácio do livro do Diálogo entre Cristianismo e Marxismo, e diria mesmo também numa revolução social, numa revolução religiosa que já vem desde o Concílio Vaticano II. Sim, o 25 de abril foi um dia, ou foi uma madrugada, como dizia no início. Sim. Mas depois foi, sobretudo... Mas foi um ponto de chegada. Foi um ponto e de partida, sem dúvida, sim, também. Mas o 25 de abril foi um momento de explosão, em que os militares, de facto, ao afrontarem, ao destituírem o poder que existia, que tinha a sua legitimidade. Não se destitui um poder que tinha, inclusivamente, reconhecimento internacional, tudo isso. Não se e depois tentativas falhadas também, não é? Como? E depois tentativas falhadas, inclusivamente, não é? Sim, mas isso já entra dentro da complexidade do próprio movimento militar. Está a falar do 16 de março. Já é a complexidade do que estava... Pronto, ainda se podia ir... Ajudará a viver esse momento da explosão, não é? Que referia. De alguma maneira antecipou. Sim. E, portanto, criou uma possibilidade... mas não podemos esquecer que para algumas pessoas havia uma ideia de que já tinha havido tentativas de golpe e que não tinham resultado. O golpe do 25 de Abril não eram favas contadas, como se diz popularmente. Foi um desafio. Porque se tratava de, em circunstâncias muito excepcionais, muito complexas, porque nós não podemos, Portugal não estava isolado, essa mutação, se havia expectativas, havia o problema da mudança de legitimidade. Não é por acaso que o primeiro Presidente da República, quem é que constitui a Junta de Salvação Nacional, quem é o primeiro Presidente nomeado, que não foi eleito, foi nomeado, porque há que passar de uma legitimidade a outra, que se cria democrática. E porquê democrática? Porque havia uma ideia central que eu penso que é o que caracteriza essa mutação, que é a liberdade como o referencial essencial do viver em comum. A liberdade não é o que a gente quer poder fazer tudo. Isso vai ser um grande debate sobre o conteúdo dessa liberdade. Mas a liberdade era fundamentalmente a possibilidade das pessoas agirem, participarem, determinarem a sua consciência. E, portanto, isso afetou muita coisa. Nomeadamente até que é alguma coisa que ainda hoje se está a sentir os reflexos disso na sociedade portuguesa, que é a liberdade das pessoas se determinarem na sua consciência em termos não só políticos, porque nós temos muita ideia de que as pessoas vivem à custa da política, ou vivem com a política, e quer-se que tudo seja política. E é. Só que a própria política tem várias cambiantes. Um deles é a consciência marcada por aquilo que podíamos dizer as crenças, que mistura a razão e a afetividade, portanto, o que nós chamamos de religião. O 25 de Abril acelerou também um processo de mutação que se sentia na sociedade no que dizia respeito à vivência religiosa. Mais do que a religião abstratamente, à vivência religiosa. E desse ponto de vista, o 25 de Abril foi, em muitos aspectos, para além da questão da descolonização, do desenvolvimento e da mudança de muitas condições de vida, de tal maneira que hoje as novas gerações não têm a absoluta noção. Por exemplo, nós hoje discutimos, e com razão, o salário mínimo. Esse também foi um dos pontos centrais em 74, 75. Se era possível um salário mínimo para as pessoas. E o que é que seria um salário mínimo?
As pessoas hoje sabem o que é um salário mínimo, há critérios. Portanto, há critérios, mesmo que seja um mínimo que não é suficiente. Claro, mas felizmente logo aí foi definido, não é? Foi debatido porque também a liberdade permite fazer emergir expectativas distintas. E ao emergir expectativas distintas, claro que isto cria um incómodo, mas que é aquilo que nós chamamos de conflito social. E para os católicos, que muitas vezes são um bocadinho distraídos, esta é a questão central de uma encíclica que todos citam, mas não sei se todos a leem, que é Rerum Novarum. O mundo moderno caracteriza-se por valorizar o conflito, não o conflito destruidor, por exemplo, a guerra, mas o conflito que leva ao quê? Aos entendimentos. Por exemplo, e ao desenvolvimento, não é? E à construção da sociedade. Sim. Falemos no pós-25 de Abril, primeiro numa dimensão política. Podemos encontrar na nota da Conferência Episcopal de julho de 74 uma afirmação da estratégia da Igreja em Portugal para o pós-25 de Abril, nomeadamente naquela afirmação de não constituição de um partido católico, mas incentivar a participação dos católicos na política. Eu tenho a seguinte leitura, não é necessariamente a mais correta, mas é essa. A quando do aniversário dos 10 anos da Pátria in Terra, há uma pastoral do Episcopado Português a esse propósito. E que surge no contexto de uma... Não é bem uma encíclica, é uma exortação que é a 80ª Advênia. E que nessa conjugação o que é que se define? Também teríamos que colocar o problema dos movimentos políticos no conjunto da Europa e na América Latina, e há duas coisas que é assim, que há uma abertura à cooperação dos católicos fora da família dita democrata cristã, portanto, reconhece-se que os católicos podem participar em todos aqueles partidos que não agridam a religião e a Igreja. Isto é uma doutrina que tem os seus fundamentos e que não é nova, mas ganha aspectos concretos naquele contexto, e o que é talvez novo é essa, digamos, desvalorização, interdição quase, de que nenhum partido deve arrogar-se de representar o pensamento católico. O pensamento católico, a posição católica. Isto tem uma explicação historiográfica, no sentido que isso resulta de um processo complexo, e isso, antes do 25 de Abril, o Episcopado tinha essa posição, que reforça na tal nota que escreve, e depois na pastoral seguinte. Entre o 25 de Abril de 64 e o 25 de Novembro de 75, foi, digo eu, parece-me que o período de maior tensão, nomeadamente entre a política e a Igreja Católica em Portugal. Olhando, de facto, os acontecimentos desse período entre 25 de Abril e o 25 de Novembro, na sua opinião, houve uma gestão cuidada por parte das lideranças católicas para que não existisse um conflito entre a Igreja e a política, e ele foi conseguido? O cuidado é excessivo, na minha opinião. Faz sempre o que se pode. Na história, nós não podemos querer... Quando se reflete historicamente, o que conta não é o perfeito. O que conta é o que realmente aconteceu. E nós podemos dizer, ainda que muito resumidamente, a Igreja não favoreceu, isto eu tenho como historiador esta ideia, esta perspectiva, a Igreja, e agora falemos de que é que estamos a falar, os bispos no seu conjunto, não quer dizer que bispos em particular não se tenham comportado de outra maneira, ou leigos, e padres, mas é assim, no seu conjunto a Igreja não contrariou substancialmente a dinâmica de democratização, nem tampouco da descolonização.
A Igreja, por exemplo, relativamente à descolonização, acolheu, e foi um fator importante de acolhimento, por exemplo, da população retornada. E desse ponto de vista, repare, é verdade que as forças políticas também dialogaram com a Igreja Católica do ponto de vista institucional, e sempre do ponto de vista institucional. Nunca, os partidos mais importantes, quer o Partido Socialista, quer o Partido Comunista, quer o PSD na altura, ou o CDS, esses 4 partidos nunca potenciaram qualquer dinâmica que fosse provocadora de, digamos assim, de divisões internas na Igreja. Existiam divisões internas e com implicações políticas, mas isso era derivado do dinamismo dos próprios católicos. Eu não creio que isso era um receio que alguns bispos tinham, até da experiência dos países de leste a seguir à Segunda Guerra Mundial, que era que forças políticas, nomeadamente o Partido Comunista, pudessem querer potenciar correntes no interior da Igreja que levasse à divisão interior da Igreja. Eu creio que isso não aconteceu. É verdade que também se vivia outra altura, outra época, e creio que, desse ponto de vista, mesmo se para a Igreja Católica Romana é difícil lidar com a liberdade deu à Igreja Católica potencialidades que não tinha antes. Uma certeza, sem dúvida nenhuma, muito significativa a terminar esta conversa sobre os 50 anos do 25 de Abril, necessariamente em aberto. Tantos são os acontecimentos, as perspectivas de análise, mas que agradeço esta que António Matos Ferreira aqui deixou. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E, sem dúvida, que muito do que aqui foi dito está neste volume que o Centro de Estudos de História Religiosa e a Agência Eclésia acabam de publicar sobre os 50 anos do 25 de Abril. Temas que se podem aprofundar, muitos outros que se podem aqui consultar e conhecer a partir desta publicação que está disponível agora para venda. Obrigado, António Matos Ferreira, uma vez mais, por ter estado aqui no programa Eclésia, neste dia 25 de Abril, a recordar a Revolução e, sobretudo, os acontecimentos que se seguiram, a herança do 25 de Abril, pela qual cada cidadão, nos dias de hoje, é responsável. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.